fácil, talvez, você poder mensurar alguma coisa apenas diante das coisas boas que acontecem. Mas as grandes lições, aquilo que a gente mais aprende, vem no momento de dificuldade, no momento, às vezes, que as coisas não ocorrem da maneira que a gente queria. No momento que a gente queria que fosse melhor, mas pelos percalços da vida não foi. Então eu creio que todo o aprendizado que eu tive com o CC Thiago, com as aulas que ele ministrava para a gente, com as histórias que ele contava, histórias antigas, histórias que aconteceram com os professores deles, com os alunos mais velhos, tudo isso serviu de vivência, serviu de experiência para que a gente pudesse evoluir no nosso caminho. A oportunidade de estudar com um professor que nos transmite segurança, que nos transmite tranquilidade, nos inspira a querer a sermos assim também. E isso é muito gratificante, é muito bom ter alguém em quem se espelhar. Creio que o Bugui ensinou muito para mim, dentro do meu trabalho, a nunca desistir, a nunca deixar de acreditar naquilo que se sonha, naquilo que se tem a projeção para uma vida inteira, que foi o que me levou a trilhar esse caminho. Agora, Bugey hoje é estudado em qualquer escola do mundo que você for. Você vai ter duas grandes linhas. Uma são as matérias físicas, a outra as matérias mentais, com um cunho já um pouco diferente. Nós aqui então, da SBB, nós temos a intenção de dar sequência, dar manutenção ao trabalho que o nosso professor Shidoshi Jordão Augusto iniciou há mais de 10 anos e hoje segue fazendo fora em outros países. Mas disciplina e força de vontade é fundamental. No curso são 77 disciplinas e um pouco delas pode ser visto no curso de inverno, que será realizado. Várias técnicas militares desenvolvidas no Japão, a Sociedade Brasileira de Bugey ofereceu o curso de defesa urbana. Existe a parte prática de defesa pessoal, mas a ênfase maior está no conhecimento para evitar situações de risco. Movimentos precisos que necessitam de muita técnica. Para nós, a melhor forma de você se defender de alguma coisa é não estar lá. E professor Thiago, fala um pouco para a gente sobre esse curso que está acontecendo. Claro, sim. A ideia desse curso é trazer à tona os raciocínios e os estudos que os antigos guerreiros tinham sobre estratégia e a forma como hoje isso pode ser consolidado, pode ser aplicado no nosso dia a dia.
Já é certo que, por exemplo, executivos buscam cada vez mais a arte da espada pelo seu conteúdo estratégico e a capacidade que ela traz de tomar decisões rápidas, certas a médio e a longo prazo, né? Muito obrigado, por favor, com licença. São palavras que hoje em dia sim, estão deixadas de lado e o Buguê consegue colocá-las sempre em primeiro lugar. A partir daí eu busquei o Buguê e uma grande surpresa ocorreu na minha vida, porque tudo mudou. As noções do comportamento oriental, a ética, a disciplina, o cultivo da humildade. Mas principalmente quando eu tive a oportunidade de ter esse contato mais próximo, eu disse claramente que eu observei, quando o senhor apontou minhas dificuldades para completar um determinado movimento, um exercício, que aquilo para mim era um espelho me mostrando que eu fiz isso, aquilo na minha vida toda. O senhor insistia para mim, então, completa esse golpe, a sua intenção é cortar até o final. Por que eu não conseguia fazer isso? Mas o mais interessante é que depois que eu percebi isso, eu adquiri uma vontade extra, um entusiasmo diferente que tomou conta de mim, e eu tenho a oportunidade de retomar e refazer aqueles movimentos, treinando aqui dentro da escola e replicando esses movimentos na vida, seja numa contenda judicial ou numa disputa de concorrência do mercado, ou mesmo numa relação familiar, onde os movimentos, as palavras, as posições, as decisões têm que ser bem claras e tem que cumprir seu papel até o fim. Parece até interessante, mas pouco tempo após a minha chegada à escola, eu passei por uma situação, eu comecei a ter um desenvolvimento, comecei a ter assim, uma facilidade grande de receber, de aplicar aqueles ensinamentos iniciais, né? Mas a própria convivência, com respeito, com a disciplina, com a maneira de ocupar o espaço e lidar com a prática do Buguê, com o outro, com o adversário, mas foi muito interessante, porque 2 semanas depois eu tive que aplicar. Eu tive que aplicar como? Porque eu estava num momento de negociação, em que eu, como gestor do projeto, eu estava com 8 cogestores, e havia então, eu me vi numa situação de conflito, no qual eu estava diante de 8 cogestores, eu enquanto gestor de um projeto, eu estava então mediando uma situação de conflito entre os gestores. Imediatamente após essa mediação, no qual eu percebi que eu teria que ocupar o espaço e atuar proativamente no arrefecimento das energias, de uma maneira que eu pudesse trazê-los a uma atitude diferente, a um pensamento diferente. E foi mais interessante ainda porque eu tive que recorrer à prática do Buguê, aos 60 aprendizados que eu tive naquela semana, como forma de eu me posicionar. Eu vejo que imediatamente eu consegui me projetar ao dojo e mediante principalmente ao desafio de ocupar o meu espaço e usar a força do outro a meu favor, eu tive que então me projetar e fazer uso realmente desses preceitos. Então, assim, para mim foi muito importante porque nós saímos realmente da situação muito mais fortalecidos. Então, assim, essa oportunidade de
trazer do dojo para o ambiente empresarial, principalmente na situação de conflito, para mim foi muito positivo, foi muito valoroso.